passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos comentar o texto de Lucas, capítulo 14, e leremos os versículos do 1 até o 14. Repetindo, Lucas, capítulo 14, versos do 1 ao 14, assim nos diz a Palavra do Senhor. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, curou-o e o despediu. E a seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes então uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. E ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, e nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E vimos nesse texto, Jesus foi convidado para ir comer pão na casa de um fariseu. E prepararam um verdadeiro banquete. Muitas pessoas convidadas. O banquete era parte das festividades do povo judeu. Faziam um banquete em casamento, na ocasião de desmamar o herdeiro, no período da tosquia. E cantores e dançarinos estavam muitas vezes presentes nesses banquetes. E era costume, os convidados eram recebidos pelo dono da casa, que os abraçava, beijava-os nos lábios, ou nas mãos, joelhos e pés, segundo a categoria do convidado. Já pensou? Os pratos eram servidos pela pessoa que presidia a mesa, e era inclusive dada porção dobrada a quem se queria honrar, e perfumes eram oferecidos aos hóspedes. Assim eram os banquetes na época em que Jesus andou aqui pela terra, na forma de homem. Irmãos, esse texto, ele nos faz pensar
que nós geralmente temos a tendência de nos impressionarmos muito com a aparência das coisas. Imagine uma recepção dessas, quem não se impressionaria? Você vai convidado são, digamos, 2 festas de aniversário. Se você for na minha casa, no aniversário lá, você vai ver que são poucas as pessoas que estão lá presentes. A gente faz um bolinho e cantamos os parabéns e nos alegramos com quem de nós está aniversariando, mas a família é muito resumida e são poucas as pessoas que vão. Agora, tem outros aniversários que as pessoas contratam clube, contratam garçom, contratam restaurante, buffet e decorador. Aí já começa a ser impressionado quando vai chegando no clube. Você já começa a se impressionar quando vai chegando. Flores, as pessoas bem arrumadas na porta já esperando. É para impressionar. Em qual aniversário você ficaria mais impressionado? Se fosse na minha casa ou se fosse num clube desses de recepções aqui na cidade? Com toda certeza você se impressionaria, não na minha casa, mas num clube. É porque nós temos realmente, como eu disse, a tendência de nos impressionarmos muito com a aparência das coisas. Numa festa, por exemplo, num jantar, às vezes até num restaurante, ou na igreja, muitos de nós atentamos para quem está bem vestido, para quem se relaciona bem, para quem está alegre, e pensamos sempre que o íntimo de cada um corresponde ao seu interior. A verdade, queridos, é que nós temos a tendência de julgarmos pela aparência a maioria das pessoas. No texto que nós estamos trabalhando nesta tarde, aparece uma série de coisas que poderiam desviar a nossa mente da essência das coisas para a simples aparência delas. Por exemplo, nós vemos no verso 1 que Jesus recebeu um convite para jantar. Vemos também no verso 1 que quem convida é um homem importante e respeitado. Era um fariseu, tomou essa iniciativa de convidar o Senhor Jesus e tinha muitas pessoas na casa. Ele era um homem importante, era respeitado. No verso 3, nós vemos que os convidados são pessoas religiosas, de boa conduta e respeitadas na sociedade. É evidente, se você for fazer uma recepção num clube, contratar buffet, garçom, decorador, etc., para fazer os 15 anos da sua filha, para quem você vai mandar convite? Provavelmente para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, para as pessoas da sociedade a quem de repente você quer impressionar, mostrando o seu poderio econômico, como você está bem de vida, e às vezes as pessoas gastam horrores em festas assim, sem poder, apenas para mostrar as aparências. Será que você sairia, por exemplo, num asilo de velhos, lotaria uma van e levaria todos aqueles velhinhos que pudessem andar, pelo menos, para ir para a festa? Dificilmente, ou é pouco provável que alguém fizesse isso. Você sairia pela cidade com um ônibus recolhendo os mendigos e levaria para essa sua festa? Não. Essa que é a verdade. Você iria convidar pessoas a quem você quer impressionar. É verdade. A sociedade vive de uma forma, se não hipócrita, mas que olha basicamente para a aparência. As pessoas dão muito valor para a aparência, demonstração de poder, de riqueza. Mas era assim esta festa. O homem havia convidado somente pessoas importantes, e entre elas o Senhor Jesus havia sido convidado, lá estava também.
este homem certamente queria impressionar ao nosso Mestre. Mas o que é que Jesus, na verdade, viu naquela celebração que ninguém que estava ali podia ver? Ele viu, nos versos 12 e 14, uma amizade conveniente, uma amizade de conveniência, de interesses, e não a genuína fraternidade. Ele viu aquele lugar, era para muitos uma escadaria de ascensão social. É desse jeito. Analise bem os versos do 7 ao 11 que você vai ver em Lucas 14. Porque ele diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Era uma escadaria, digamos assim, de ascensão social. O dono quis impressionar os convidados e os convidados queriam impressionar o dono e os outros convidados. Um jogo de interesses. Eu já participei de muita atividade na minha vida profissional anterior, que eu fui dirigente de uma empresa como o Banco do Brasil, cheguei a ser superintendente estadual do banco, e lhes confesso que o que eu vi demais nessas oportunidades foi festas e mais festas que só tinham esse objetivo: um impressionar o outro, ou então ganhar amizade, ganhar influência, o famoso tráfico de influência, os contatos políticos, tudo com interesse. Esta festa, o Senhor Jesus viu isso. Aquele lugar era uma escadaria de ascensão social. E o interessante é que o Senhor Jesus, ele não viu a beleza do lugar, ele não atentou para o luxo do vestuário, mas ele atentou para a carência e para a dor. Queridos, hoje pode acontecer a mesma coisa com a gente que aconteceu naquele banquete. Pessoas curiosas para ver o que acontece, no verso 1, a parte B, diz: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Pessoas curiosas foram lá só para ver o que ia acontecer. Com a gente pode acontecer a mesma coisa. Pessoas que preferiam não falar em dor e carência numa festa de celebração. No verso 4, a parte A, eles, porém, nada disseram. Jesus havia dito: ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: tinha um homem doente ali. E havia uma celebração, havia uma festa. Mas Jesus, naquela multidão, quem foi que ele avistou? Ele avistou um enfermo. E aí confrontou os fariseus. Perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? E veja que eles não estavam, na verdade, com este objetivo ali. O objetivo deles era outro, era impressão, era impressionar. Eles não se condoeram com a presença de alguém que estava ali necessitado. Jesus, no meio da multidão, ele encontrou alguém carente. Pergunta para ele se era lícito ou não, e a resposta foi indiferença. E é interessante porque em outras oportunidades que Jesus curava no sábado, os próprios fariseus vinham e confrontavam o Senhor Jesus, que ele estava curando no sábado, mas naquela festa, naquele lugar, naquele momento, eles estavam preocupados com outra coisa. E ficaram calados quando foram confrontados. São pessoas que andam ao nosso redor e que só têm interesse em nós, naquilo que nós podemos proporcionar a eles. É verdade. Pessoas que preferiam não falar em dor e carência numa festa de celebração.
Pessoas que não têm respostas diante da afirmação do amor de Deus. Os versos 5 e 6. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? O que foi que eles disseram? Nada. A isto nada puderam responder. Pessoas que não têm respostas, que estão ao nosso redor, mas não têm resposta quando o amor de Deus se manifesta em nossas vidas. Pessoas que podem, na verdade, também ser curadas e ficarem em paz. O verso 4, a parte B, diz: e tomando-o, o curou e o despediu. Vejam, irmãos, a maioria estava ali com um interesse, o de impressionar. Mas Jesus encontrou quem estava necessitado e o tratou, o curou, e este foi embora satisfeito, curado, alegre, feliz, em paz deste encontro com Jesus. Como têm sido os seus encontros com Jesus? Nas suas festas, nos seus banquetes, nas suas reuniões sociais, quem você tem procurado convidar? A quem você tem procurado atender? Jesus tem sido presença constante nessas festas? Cuidado, porque se a sua preocupação é a aparência, Jesus certamente não estará lá no meio. Por isso eu concluo lhe perguntando, sinceramente, a que grupo você acha que você pertence? Ao grupo da aparência ou ao grupo da essência? Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.